Marcos 14, versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, onde que eu vá andando em cima da água até onde está o Senhor está? Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a tua fé, porque duvidou. Forte, Jesus. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Diante dessa palavra, irmãos, eu venho dizer que essa noite, minha esposa, nós estamos numa situação sexta-feira passada nós começamos a afundar. A gente perdeu nossa filha. Nossa filha veio falecer, nossas filhas. Nesse dia, eu disse para o Senhor que ia demorar a fazer o que eu estou fazendo. Porém, ele mandou os servos deles, como o irmão Leandro, ele nos dando os apoios nesse dia. Glória a Deus. E nós estamos aqui. Eu venho trazer essa palavra porque um dia, esse irmão que está na frente de vocês, olhou Jesus como um fantasma. Assim como aqueles discípulos naquele dia, diante do medo, diante da aflição, diante do desespero, eles não reconheceram Jesus. Eu também, durante muito tempo na minha vida, eu não reconheci Jesus. Eu só ouvia falar. E ninguém conhece o fantasma, a gente só ouve falar. Mas assim como um dia Pedro tomou a decisão de ouvir a palavra de Jesus, porque quando Jesus se apresentou para aqueles discípulos, ele vinha andando sobre as águas e eles não o reconheceram, ele teve que falar. Muitas pessoas hoje em dia elas não reconhecem Jesus, mas quando Jesus fala através da palavra dele, alguns reconhecem. Alguns tomam uma decisão, e eu tomei também essa decisão, através do chamado Jesus, mesmo sendo uma situação muito difícil, que foi quando eu estava preso. Mas um dia Jesus disse: vem, e eu fui. Eu acreditei e eu comecei a andar sobre as águas. Aleluia. Mais de 3 anos na palavra, na cadeia, levando a palavra, sendo usado, procurando conhecer a palavra, me dedicando. Saí da cadeia há pouco tempo, a gente está no ministério, a gente tem rodado essa cidade toda, sendo usado por Deus. Aleluia, grande Deus. Mas só que nessa caminhada sobre as águas, sexta-feira eu comecei a afundar, né? Porque nós olhamos para o vento forte, esse vento ficou muito revolto. Mas quando eu estava afundando, eu pedi socorro. Minha esposa pediu socorro. E ele pegou nas nossas mãos. Aleluia. Estamos aqui. E ele perguntou para a gente: por que a pouca fé da gente? Nós somos humanos. E diante dos obstáculos, diante das dificuldades, nós deixamos de olhar para Jesus. Aleluia. Mas eu agradeço a Deus porque Ele tem botado pessoas no nosso caminho. Glória a Deus. Tem trazido palavras de conforto, de sabedoria.
estendeu a mão para nós, nos levantou, não deixou nós afundarmos, estamos Aleluia. aqui, voltamos a andar sobre as águas. Glória a Deus. O mais bonito nessa palavra para encerrar é que quando eles voltam para o barco sobre as águas, estão lá os outros discípulos que não tiveram tomado a decisão que Pedro tomou. Mas eles reconheceram realmente o é esse Senhor. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, muitas pessoas já reconhecem na nossa vida a presença de Deus. Aleluia, grande Assim Deus. como aqueles discípulos reconheceram quando eles voltaram para o barco. Que o Senhor é todo poderoso. Amém. Até aqui o Senhor. Glória a Deus. Reconheceu, agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus.